lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, sonda-nos, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode declarar a Ele que o teu coração é o altar, arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Sobre o altar, não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, aleluia. O culto é você essa noite. Você é o altar ambulante de Deus nessa terra. Então abra o teu coração nesse lugar, rasgue a tua alma nesse lugar, porque o Deus que habita em você está ansioso para sair e se manifestar. Deus não está nas paredes, no telhado, no altar físico. Você é o altar de Deus. Oh glória, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu gostaria de convidar os irmãos, finalmente, a, em se colocando em pé, em reverência à palavra do Senhor, abrirem as vossas Bíblias, juntamente comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15 em diante.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 em diante. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Amém. Igreja boa de palavras, rápido. Diz assim o texto sagrado: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque esta é a tua palavra, palavra poderosa, espada afiada de 2 gumes, que vai até a separação do espírito, entre na junta do homem, separa e distingue tudo aquilo que é teu e tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que dentro de nós te pertence, tudo aquilo que dentro de nós não provém de ti. Esta palavra, ela é suficiente para operar qualquer tipo de enfermidade. Ela é poderosa para salvar qualquer tipo de pecador. E ela tem como atribuição a mesma atribuição do teu filho quando esteve entre nós, porque ele era o verbo vivo que andou sobre a terra, e a tua palavra é Jesus escrito nas nossas mãos e nos nossos corações. Toma o teu povo e realiza aquilo que o Senhor veio essa noite e se determinou para realizar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Toma os nossos assentos, por gentileza. Eu tenho orado há alguns dias acerca desse encontro que nós teríamos aqui, e sem dúvidas Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu sei que tem bastante gente que tem orado muito no decorrer dos anos e que continua incessantemente com os joelhos dobrados em oração, clamor e súplica, para que Deus faça algo novo na cidade de Medianeira e nesta região. Porque são pessoas que entendem que é possível que uma cidade, que uma região seja extremamente rica, mas ao mesmo tempo esteja em condição de miserabilidade, de pobreza, de cegueira e de nudez, como está descrito na carta à igreja de Laodiceia. E eu sei que muita gente ora e pede a Deus para levantar, para fazer, para movimentar, e talvez o decorrer dos anos esteja fazendo você acreditar que as suas orações não foram ouvidas, ou que já passou o tempo do cumprimento do seu clamor. Mas eu quero dizer aqui essa noite à igreja de Deus reunida nesse lugar, que Deus tem para esta igreja e para a igreja alocada em todos os lugares, aqui nessa região e em Medianeira,
um novo tempo que será estabelecido por eles. Há uma avalanche de Deus que está sendo preparada, e quando a avalanche de Deus vem, não tem como nenhum de nós ficarmos à parte daquilo que Deus determinou para fazer, porque quem conhece uma avalanche sabe que independente de você estar preparado ou não, quando a avalanche desce a montanha, ela leva tudo que está ao seu redor e à sua frente. E a avalanche da parte de Deus, que vai mudar a maneira como a igreja nessa região cresce, está chegando neste lugar e nessa região. Deus tem uma peleja declarada nessa região. Não se engane, a prosperidade de uma cidade não está nos benefícios, nos prédios, nas ações sociais. A prosperidade de uma cidade não está na capacidade e na competência da administração pública, mas a riqueza, aleluia, de uma cidade, aquilo que move, que pode mover uma cidade, está nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que determina todas as coisas. Ele tem poder para curar os enfermos que estão acamados e desenganados. Ele tem poder para levantar os que estão caídos. Ele tem poder para despertar aqueles que estão com sono e até mesmo para ressuscitar os mortos espirituais em nosso meio. Existe uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas como igreja. Aleluia. Não é tempo de descanso, é tempo de guerra. Não é tempo, aleluia, de deitar eternamente nesse esplêndido, mas é tempo de tomar a espada do Espírito e o escudo da fé e se levantar, porque Deus tem coisa para fazer. Oh glória! E existe uma guerra sendo travada pelas almas dos homens, e essa guerra não está aqui aonde os seus olhos podem enxergar. E o Espírito Santo, que é estrategista maior, ele sabe onde está essa guerra, e ele olha entre nós e ele procura corações queimando em direção ao propósito dele. E não se engane se você acha que vai continuar vivendo, vai conseguir continuar vivendo uma vida tranquila e confortável, porque se essa guerra não chegou a você, ela vai chegar aos seus filhos. Se ela não chegou aos seus filhos, ela vai chegar aos seus netos. Então cabe a nós, que somos maduros, que estamos robustos espiritualmente, se levantar nesse tempo e lutar a guerra que precisa ser lutada e pelejar a peleja que precisa ser pelejada. Deus veio aqui buscar alguém, aleluia, para fazer diferença. Ah, pastor, mas a igreja está passando por tantas dificuldades. Ah, pastor, mas está saindo tanta gente importante, tanta gente que nós achávamos que ajudaria, aleluia, na obra. Não se preocupe, porque existe uma figueira de Deus que vai ser balançada até cair o último fruto que não está dentro do projeto de Deus. E muitas vezes nós olhamos para aquele fruto e nós entendemos ou achamos que aquele fruto está bom para ser digerido, quando na verdade tem um pulgão comendo a semente e a raiz daquele fruto. Deus vai fazer algo novo. Nós podemos esperar o agir de Deus. Ele é certo, aleluia. A palavra de Deus liberada para a tua vida e para a vida da igreja essa noite é certa. Não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. As suas palavras, aleluia, não são mentiras, são verdade. Então se você pensa, aleluia, que você vai ficar à parte dos acontecimentos, eu tenho uma informação para te dar. Aleluia, a avalanche vai passar e ou você corre na direção que ela está indo, ou se você correr contra ela, ela vai passar por cima de você. Oh glória, mas Deus fará aquilo que está determinado a fazer. Oh glória,
glória. Ô pastor, mas vamos pregar, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, eu vejo o agir de Deus na formação dos alicerces que nos trouxeram até aqui. Jesus, depois que foi entregue pelos principais dos sacerdotes a Pilatos, foi julgado, foi condenado por Pilatos, foi crucificado, foi enterrado e depois ressuscitou ao terceiro dia. Diz a Bíblia que este Jesus, durante 40 dias ininterruptos, apareceu àqueles que ele confiava. Jesus havia estabelecido uma pequena comunidade ao seu redor, composta por 12 apóstolos e por algumas mulheres. Não era muita gente, sem sombra de dúvidas, mas era o suficiente para que ele, através da ação do Espírito, fizesse uma revolução que chegou até os nossos dias. E nós só estamos aqui reunidos essa noite porque aqueles 11, aleluia, que ficaram com Jesus, exceto aquele que havia traído, que era Judas Iscariotes, acreditaram que aquela palavra de Jesus era tão forte que poderia ultrapassar as gerações. E ele reúne esses 12 em cima do monte, e ele diz para eles: olha, vocês vão ficar agora em Jerusalém, porque eu vou para o Pai. Mas daqui a alguns dias, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí existe uma ordenança na promessa: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens, quando Jesus foi assunto ao céu, nós já conhecemos a história, que 2 varões disseram que o mesmo Jesus que subiu um dia seria visto em glória. Ele se vai para cumprir a sua promessa aos discípulos, porque ele disse que ele iria mesmo, só que iria para nos preparar lugar. E o que me chama a atenção é que depois que Jesus some, os varões desaparecem. Existe uma movimentação daquelas pessoas em direção ao mesmo propósito, porque eles entendiam que o que a igreja e o que aquela obra e aquele projeto precisava era de unidade espiritual. Pedro não saiu dali levantando o peito, dizendo: olha, ele falou para mim no Monte da Transfiguração que ele ia edificar a igreja, ou que eu sou Pedro, ou que eu vou mandar. Eles foram para o cenáculo, e a Bíblia diz que todos estes, todos, não era só as irmãs de oração, não era só os jovens mais consagrados, não era só os obreiros consagrados, não era só as crianças. A Bíblia diz que todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas. E aqui existe uma lição muito grande. Avivamento não vem de bons programas. Avivamento não vem de reuniões boas. Não vem de cultos bonitos. Avivamento é produto de muita oração e de muita súplica coletiva. Deus pode fazer um avivamento individual na sua vida, porque você está se derramando dioturnamente na presença dele. Mas o propósito principal de Deus, porque ele sabia e ele sabe qual é o nível da guerra que a igreja vai enfrentar, é fazer com que todos nós, que nos chamamos de igreja, que nos movimentamos carregando esse nome,
que todos nós unanimemente, em clamor e em súplicas, invoquemos ao Senhor para que o avivamento de verdade venha. Porque o avivamento de verdade, ele não precisa de homem nenhum para fazer com que os milagres aconteçam. Não precisa de homem nenhum para fazer mover em lugar nenhum. Quando a igreja está reunida, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente eles ouviram um vento veemente, e a Bíblia diz que encheu toda a casa que eles estavam reunidos. Reunidos como? Em oração e em súplica. E a Bíblia diz que não foram alguns, não, foram todos cheios do Espírito Santo. Eu não posso me conformar com uma reunião onde alguém que está dentro dessa reunião não consiga sentir a mesma presença que eu estou sentindo. Eu não posso conceder para a vida da igreja uma reunião em que só 30% sentem a glória de Deus. Enquanto todos não receberem, nós não largamos o pé do anjo imperial. Enquanto todos não forem batizados do Espírito Santo, não dá para ter sossego na nossa alma. Enquanto todos não estiverem recebendo as benesses da presença de Deus, nós não podemos nos acomodar. Não dá para achar que nós vamos conseguir viver o melhor de Deus se não formos todos na mesma direção. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce e são vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, labaredas sobre as cabeças. E eles falaram em outras línguas, e se admiraram todos os visitantes daquele lugar, porque eles falavam línguas conhecidas, mas na linguagem nativa daqueles que estavam presentes. O primeiro milagre que o Espírito Santo operou naquela igreja foi transformar pescador em poliglota. Oh glória! Eles falaram em outras línguas, eles profetizavam e eram entendidos, porque o apóstolo Paulo diz que mais vale uma palavra entendida do que 1000 sem entendimento. E Deus começou uma revolução, começando naqueles 12 homens, porque Matias havia sido escolhido para substituir Judas. E depois daquele processo acontecer, levanta-se Pedro no meio deles, prega uma mensagem simples, mas uma mensagem verdadeira. E a Bíblia diz que o agir do Espírito Santo era tão forte que uma mensagem de um pescador atraiu 3.000 almas instantaneamente aos pés do Senhor. Porque quando se vive verdade, quando se prega a verdade, quando se compartilha a verdade, e quando existe uma união de pensamentos, de sentimentos e de espírito, o céu se abre sobre a igreja. Oh glória! E nós somos igreja, não é para fazer como nós fazíamos antes de conhecer Jesus, de visitar ou de irmos a algum lugar como de costume, para ouvir alguém ler uma escritura. Quando nós conhecemos a Jesus e Jesus passa a habitar dentro de nós, então nós nos tornamos o corpo vivo de Deus na terra. Você já parou para analisar o tamanho de quem está dentro de você? Já parou para analisar que o Deus que disse que a terra é descanso para os seus pés e a nuvem é como o pó dos seus pés? Ele é grande que não se pode alcançar, mas ele é íntimo a ponto de residir dentro do teu altar, do teu coração e da tua vida. Tu tem consciência do poder que tem dentro de você? Pedro teve certeza,
Porque ele se levanta, prega a mensagem, Jesus começa a trabalhar já naquele instante, e logo em seguida os milagres começam a acontecer, porque a Bíblia diz que eles foram, como de costume, ao templo. E a Bíblia diz que ali tinha uma porta chamada Formosa, e todos os dias o paralítico era colocado à porta. E Pedro e João, porque nunca é um só, a unidade é necessária. Preste atenção. Quando Pedro chega na frente do paralítico, o que é que Pedro diz para o paralítico quando ele pede a esmola? Olha para nós. Sabe o que significa olhar para nós? Significa que independente de você ter um parente ou não, de você ter um amigo ou não, de eu estar na tua intimidade pessoal ou não, o que você faz influencia a maneira que as pessoas olham para mim. Quer uma prova disso? Eu sou pastor, e sou pastor com a graça de Deus, e sou feliz por ter recebido esse chamado. Mas há 20 anos atrás, um pastor como eu só precisava da própria palavra para poder comprar qualquer coisa no mercado. Se eu quisesse comprar um carro no passado, falou, eu sou pastor. E ser pastor, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era sinônimo de ser honesto. E as pessoas abriam crédito, recebiam um cheque do pastor com confiança. Se eu for agora fazer a mesma coisa, o que é que acontece? Entende? Porque que você está ligado na videira é importante para o outro galho que está ligado na videira. Você entende a responsabilidade que você carrega com o seu testemunho? Pedro diz, olha para nós, e se João tivesse desligado, o que aconteceria? O milagre passaria em branco. Mas porque os dois estavam na mesma sintonia. Porque a igreja, que eram os dois, andavam em direção ao mesmo lugar, com o mesmo propósito. Então Deus teve liberdade para fazer um milagre na vida do moço. E a igreja vai andando, e a gente já conhece as histórias. Eu vou entrar aqui no teor da mensagem que eu quero trazer essa noite. E de repente a igreja começa a passar por um período muito difícil. As perseguições começam a assolar a igreja. E o capitão dessas perseguições chamava-se Saulo de Tarso. A primeira ocorrência nas escrituras a respeito da postura de Saulo foi quando o homem de Deus, Estevão, o diácono, que era homem de Deus, estava sendo apedrejado por pregar a verdade do Evangelho. E a Bíblia diz que Saulo consentia na sua morte, porque eram depositadas as vestes daqueles que apedrejavam o homem de Deus aos pés de Saulo. Mais adiante, em Romanos capítulo 1, Paulo, fazendo alusão ao comportamento das pessoas em relação ao pecado, ele diz que dignos de morte são aqueles que não só praticam o pecado, mas consentem com aqueles que praticam. E Paulo entendia isso como ninguém, porque ele perseguiu a igreja. Ele era dedicado no processo, ele era dedicado no seu propósito. Mas um dia, quando ele estava indo em direção a Damasco, a palavra de Deus diz que acendeu-se uma luz diante dele como um grande clarão. Ele caiu ao chão em virtude daquela luz e ouviu uma voz entre a luz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh glória! E Saulo teve a sua vida transformada e a sua missão transformada e redirecionada para o propósito de Deus. E agora eu quero te explicar por que é que Deus chamou a Saulo. Porque havia uma grande obra para ser feita.
Vocês se lembram que o texto da vocação é em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. A igreja tinha alcançado relevância em Jerusalém e na Judeia. Filipe foi enviado como evangelista, como missionário para Samaria, e Samaria alcançou a palavra de Deus. Mas havia a necessidade do Espírito de fazer com que a palavra saísse de dentro do círculo vicioso dos judeus e alcançasse aqueles que não tinham acesso. Então o Espírito Santo escolhe a Paulo por 3 razões. Em primeiro lugar, porque só Paulo, criado aos pés de Gamaliel, que recebeu a instrução a respeito da religião judaica, era capacitado o suficiente para, no decorrer da realização da obra, suportar a oposição daqueles que se diziam irmãos, mas eram judeus. E o pior problema de uma igreja, de uma comunidade e do crescimento do reino são os religiosos. Porque o religioso, ele não age, ele aponta. O religioso não estende a mão, ele critica. E Paulo era capacitado o suficiente para confrontar a religiosidade, porque a religiosidade diz para nós que nós estamos salvos só porque nós saímos de casa muitas vezes e viemos à igreja para participar do culto. Mas o Espírito de Deus, Ele quer muito mais de nós. Não dá para ser só religioso, eu tenho que ser anti-religioso. O que não significa que eu não deva seguir os preceitos que aqui estão descritos. Mas a palavra sem o Espírito é morta, a letra. Mas com o Espírito ela é vida. Segundo motivo pelo qual o Senhor escolheu a Paulo, é porque Paulo andava na legalidade. Como cidadão romano, ele era o mais legítimo membro da igreja, que poderia transitar no Império Romano sem ser interrompido. E a prova disso é que quando ele entra em Filipos, é preso com os pés no tronco, é açoitado. Quando ele é solto, ele conclama um julgamento dizendo que era cidadão romano, e as pessoas tremem. A igreja precisa andar na legalidade. Ah, mas a lei é contra os princípios da palavra de Deus. A igreja precisa ter estratégia para fazer a obra de Deus e aproveitar as lacunas, as brechas, as oportunidades do sistema. E isso só acontece quando tem gente comprometida com Deus e disposta a sair da posição que está e ir para a posição móvel de Deus. Deus não trabalha na ilegalidade. E o terceiro ponto importante é que Paulo tinha experiência pessoal com Deus. Paulo tinha vida com Deus. Paulo tinha comunhão com Deus. E aonde Paulo ia, aonde Paulo entrava, alguma coisa acontecia, alguma mexida o Espírito fazia. E eu quero aqui chamar a sua atenção, porque o contexto em que Paulo entra é um contexto muito complicado. Porque a guerra que Paulo enfrentava, redobre a sua atenção aqui agora, não era uma guerra contra o Império Romano. A guerra que Paulo enfrentava era uma guerra contra principados e contra potestades.
E eu quero te informar que, apesar de às vezes você achar que vai viver a vida como gostaria, tranquilamente, mas existe uma guerra acontecendo que os seus olhos não veem. Verdade. Existe uma movimentação no mundo espiritual que incide-se em todos os aspectos da economia e da sociedade. E não é diferente em Medianeira, e não é diferente em nenhum lugar dessa terra. Aleluia, porque o diabo é tão petulante que ele chegou ao ponto de dizer para Jesus, o Filho de Deus: tudo o que você vê me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Existia uma estratégia de domínio espiritual sobre toda a Ásia e toda a Europa. Então, quando o Espírito Santo manda os discípulos separarem a Barnabé e a Paulo, a estratégia do Espírito Santo era enviar alguém preparado para destronar as potestades e os principados que estavam acorrentando pessoas, processos, estruturas, regiões inteiras, cidades inteiras. E Paulo sai na sua primeira viagem missionária e vai em direção à região do Chipre, porque na região do Chipre, diz a Bíblia, que estava Elimas, o mágico, e a Bíblia diz que o principado daquela região se apoderou de Elimas, e ele procurava afastar da fé o procônsul. Quando Paulo chega no Chipre e vai para Pafos, então ele entra em confronto com a potestade de Pafos, que estava representada por Elimas o mágico, e ele estava pregando a palavra para que o mais proeminente político daquela região chegasse ao conhecimento do Evangelho. E sabe o que foi que aconteceu? Elimas se opunha a Paulo, porque o objetivo do diabo é deixar as pessoas cegas continuamente. Você não sabe por que as coisas ficam travadas, por que as coisas não evoluem, por que a corrupção toma conta do ambiente político, do ambiente empresarial. É porque tem um Elimas o mágico, é porque tem uma potestade tomando conta dos tomadores de decisão. Oh glória! Então nós precisamos, como igreja, unanimemente, com clamor e com súplica, orar incessantemente para que o Espírito Santo alcance as autoridades desta região. Oh glória! Alcance as autoridades desta cidade. Oh glória! Porque quando o justo governa, há prosperidade. Quando o justo governa, há alegria. Mas enquanto as potestades estiverem agindo, tomando conta de quem governa, tomando conta das leis, estruturando e influenciando as leis, a igreja não anda, o evangelho não prospera. Você vai ver uma cidade crescendo, você vai ver empresas abrindo, você vai ver dinheiro chegando, mas você vai ver pessoas morrendo em depressão, você vai ver pessoas se suicidando, você vai ver pessoas doentes, porque a autoridade precisa passar de mãos, precisa sair das mãos do diabo e precisa ir para as mãos de Deus. E nós somos o catalisador de Deus para isso acontecer. Ninguém tem mais autoridade espiritual sobre uma cidade do que a igreja que está reunida nesse lugar. Quando você levanta as tuas mãos na tua rua, quando você levanta a tua voz na tua casa, quando você levanta a tua voz na praça, Deus está contigo ali. Oh glória! E quando você profetiza, profere palavra de vitória, de libertação, aleluia, o diabo tem que recuar, porque a promessa é essa:
promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e você é a igreja. Então essa noite, saia de casa com o espírito profético, saia desse culto aqui hoje cheio do Espírito Santo, e profetiza sobre o teu bairro, profetiza sobre a tua cidade, profetiza sobre a prefeitura dessa cidade, profetiza sobre a Câmara de Vereadores dessa cidade, profetiza sobre a Secretaria de Educação dessa cidade, para que o propósito de Deus esteja permeando as decisões. A igreja não pode ter medo. A igreja nasceu para ser um contraponto dessa terra. Se todo mundo está indo para a direita, a igreja vai para a esquerda. A igreja não sobe na carruagem e vai junto. A igreja é o contraponto, é o aferidor de medida. A igreja é a balança desse lugar. Se você perceber, Paulo realiza a primeira viagem missionária, retorna para prestar relatório aos apóstolos. Depois, novamente, ele é enviado a uma nova viagem missionária. Dessa vez, ele deixa Barnabé e vai com Silas. Você se lembra o que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo? Ele vai para Filipos. Ele tenta se desviar da rota, tenta cumprir o seu próprio planejamento de viagem, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impedia Paulo de seguir viagem, ia direcionando Paulo para aquilo que era propósito do Espírito, até que Paulo tem uma visão em que o homem da Macedônia aparece a ele e diz assim: vem e ajuda-nos. Então ele desce para a Macedônia, chega na Macedônia, ele vai para Filipos. Por que é que Paulo vai para Filipos? Em primeiro lugar, porque Filipos era o centro econômico da região. Em segundo lugar, porque Filipos era uma cidade extremamente rica em recursos. E Paulo chega em Filipos, ele e Silas, ele encontra uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Ele prega o evangelho para ela, ela já cria no que ela tinha ouvido de alguém, mas ela não conhecia o Senhor. Ela vem, aceita Cristo. Paulo firma ali uma base para aquela obra missionária. Depois ele sai daquele lugar e vai em direção à cidade. E a Bíblia diz que em Filipos tinha uma jovem com espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores. E mais uma vez, Paulo precisava derrotar outra potestade. A economia de Filipos e de toda aquela região, diz a Bíblia, passava pela adivinhadora. Tudo passava pela adivinhadora. Eu costumo dizer que a adivinhadora de Filipos é o tigrinho de hoje. É o tigrinho de hoje. Vai tudo para ela. Vai tudo para ela. Não chora não. Vai tudo para ela. E tem gente aí que não tem um bife para comer em casa, porque está tudo aplicado na adivinhadora. Ô glória. Tem gente que está passando fome, está perdendo o casamento, porque está consultando a adivinhadora. Aleluia. Está preso na adivinhadora, porque a adivinhadora era lucrativa para todo mundo. E Paulo vai andando pela cidade, e sabe o que me chama a atenção? É que o diabo ele é muito perspicaz. Na primeira viagem de Paulo, quando Elimas se opõe, o diabo demonstrou uma faceta: eu vou lutar contra. Na segunda viagem, o diabo começa a elogiar Paulo e Silas. O diabo queria promover o ecumenismo em Filipos. Não, esses aí,
são servos do Deus Altíssimo. Talvez se fosse eu com a minha pequenez, talvez batesse no peito aí, até o diabo reconhece a minha atuação. Mas Paulo estava preparado para enfrentar a potestade. E assim existia uma dificuldade ali, porque na hora que tu vai enfrentar a potestade, você vai deixar de ser querido e vai passar a ser mal querido. Alguém vai olhar para você, vai te chamar de quadrado, de careta, porque antes você concordava, agora você não concorda mais. Antes você estava junto, agora você não está junto mais. Por quê? Porque o Espírito que estava em Paulo não tinha como comungar com o Espírito que estava na adivinhadora. E quando ela diz, esses são servos do Deus Altíssimo, parece loucura, né? Mas Paulo olhou para trás e repreendeu o espírito maligno que eu estava elogiando. Deus não faz pacto com o mundo. Deus não faz joguinhos. Deus não senta na mesma mesa. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho do Senhor, e bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oh glória! Mas eu sou crente, é mesmo? Aleluia! Agora recebe aí então a revelação. Eu sou crente, oh glória, mas aí eu sento na mesa e como está todo mundo tomando uma taça, eu também tomo. Oh glória! Eu sento na mesa e como está todo mundo tomando uma Heineken, eu também tomo. Eu sento na mesa e como está todo mundo falando mal da mulher, falando mal do patrão, eu também falo. Oh glória! Deus me trouxe aqui para te dizer, não tem conformidade com as trevas. Deus não aceita julgo desigual. Oh glória, você ou é santo ou não é. Oh aleluia. A Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Não tem conformidade. Mas eu não estou confortável com essa palavra, pastor Alexander. Lembra que eu disse que a figueira sacudir? Oh glória, aleluia. Deus para fazer milagre, Deus para realizar prodígio, Deus para voltar a batizar com o Espírito Santo, Deus para voltar a salvar uma fila de almas, Deus precisa limpar a igreja. Deus tem que limpar a igreja. E eu sei que Deus de Deus me fala aqui, tem esposa sofrendo porque está com o joelho dobrado. Senhor, liberta meu marido, tira meu marido do vício do cigarro, tira meu marido do vício da bebida, tira meu marido do vício dessas más amizades, estou influenciando na vida dele. Senhor, liberta meu marido, liberta meu marido. Meu Deus. Mas tem uma potestade segurando as coisas. Sabe aquela coisa de, não, eu não vou falar a verdade nesse meio, porque não são crentes e não vão entender. Está com medo de ficar escanteado. E é sobre isso que a Bíblia diz, quando ela diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Não é a incapacidade que você tem, ou o seu dom é diferente, e você diz, mas eu não sei pregar, eu tenho vergonha. Não é isso. Timidez é quando você tem a possibilidade de entregar o Cristo que mora em você, mas você se diminui a sua própria mediocridade, porque você não pode confrontar quem você ama. Então é por isso que na sua casa você convida para um churrasco, e aí você acha, não, eu não vou comprar bebida alcoólica, aleluia, mas eu deixo entrar com bebida alcoólica. Eu estou falando uma coisa muito difícil, porque a cultura gaúcha, sulista, é uma cultura voltada para o vinho, não é? E é difícil o crente entender e suportar o jugo do cristianismo, de que eu tenho que ser diferente em tudo.
Então vai doer em você, mas eu tenho que te dizer que se você não largar o teu vício, você vai para o inferno. Ah, mas Paulo falou para Timóteo para tomar uma tacinha para suas constantes enfermidades. Você está doente? É mesmo? Você está com ele de coração porque você está tomando isso aí? Ou é só justificativa que você utiliza para fazer o que você quer? Você pode falar o que quiser, mas diante do Senhor tudo é revelado. E a moça estava ali fazendo composição com Paulo. E aí Paulo repreende o espírito maligno. E a primeira coisa que a população vai fazer: ah não, mas aí judiou da mocinha. É uma jovenzinha, ela não tem culpa. Ela estava elogiando ele. Só que sabe o que tinha por trás daquele espírito? Quando Paulo é expulso e a moça para de ter as adivinhações, aí o caráter das pessoas é revelado. Porque eles estavam cuidando dela porque ela dava lucro. Passou, ela não dá lucro, nem se fala mais da moça no texto. Sabe o que acontece? A população se revolta. Os donos, os empresários se revoltam. E pasmem, até os juízes da terra se revoltam, porque tinha um esquema montado ao redor daquele espírito maligno. Os esquemas afastam Deus. O esqueminha montado. E quando acontece o episódio, a população se revolta, arrasta Paulo e Silas. Eles são presos numa cadeia, mas mesmo incompreendidos, eles continuavam a louvar e a cantar na prisão. E sabe o que acontece? É que às vezes é desconfortável, é chato, a gente fica sozinho, preso. Ninguém gosta mais da gente. Só que tem um Deus no céu olhando e mandando os anjos, vão lá na cadeia, dá uma pisadinha na cadeia lá para ver se dá uma balançada, para soltar as prisões que estão prendendo os meus servos, porque eles não estão sofrendo a perseguição, aleluia, porque fizeram coisa errada. Eles estão sofrendo a perseguição porque estão defendendo a minha palavra. E quando eu me coloco como interlocutor e como defensor daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que é santo, o mundo pode se virar contra mim, mas maior é o que está em nós, aleluia, do que aquele que está contra nós, aleluia, oh glória. E vai ficando mais apertado, hein? Segura aí, já estou encerrando já. Acaba a segunda viagem de Paulo, eu estou correndo um pouco. E aí Paulo vence aquele principado, fica uma comunidade estabelecida em Filipos. E essa comunidade tinha a capacidade de atender tanto as pessoas proeminentes da cidade, quanto as pessoas afastadas do centro das atenções. Por quê, pastor Alex? Porque Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido extremamente caro. Quando Deus, como o Espírito Santo, usa Lídia como estratégia, é porque o Espírito Santo tinha em Filipos a necessidade de entrar em lugares e em pontos da sociedade onde poucas pessoas entram. Mas também ele salvou o carcereiro, e o carcereiro lidava com uma ralé da sociedade. A igreja, e é o que diz para mim, a igreja, ela existe para atender rico e pobre. A igreja existe para estender a mão para o rico e para o pobre. A igreja existe para dar suporte ao rico e ao pobre. Não dá para receber o rico com pompa, com tapete vermelho e desprezar o pobre. E não dá para dar foco 100% do pobre e desprezar aquele que tem condições. E é por isso que a Bíblia diz que andavam todos unanimemente em clamor, em oração. Porque o joelho do rico e do pobre dói junto, dói do mesmo jeito. A oração do rico e do pobre, Deus responde igual. O que determina a resposta de Deus?
o coração do adorador. Termina a segunda viagem e Paulo vai para a terceira viagem. E aí imagino eu que Paulo falou assim: não, nós já sofremos demais com Elimas, a adivinhadora está me doendo, estou com marca, vergão até hoje, agora Deus vai dar um refrigério para nós. E aí ele vai para Éfeso. E aí Paulo enfrenta o maior desafio que ele tinha enfrentado até agora. Chega em Éfeso. E o que é que dava lucro em Éfeso? A igreja de Diana dos Efésios. Ai, ai, ai. O que é que movimentava a economia em Éfeso? A igreja de Diana dos Efésios. Quem que era Diana dos Efésios? Era a potestade mais influente que Paulo iria enfrentar. É a mesma potestade que se arrasta por gerações. No Velho Testamento ela era representada pelo prostíbulo Azerá, Astarote, Diana dos Efésios. E aí você pode imaginar aonde está essa potestade no nosso meio, na nossa geração, no nosso tempo. A característica da potestade de Diana dos Efésios era diferente, porque aquela potestade ela requeria a adoração a ela. E ela não só requeria adoração, como ela tinha um sistema de controle de toda a Ásia. Onde se ganhava dinheiro? Se ganhava dinheiro com os eventos religiosos a Diana dos Efésios. Se ganhava dinheiro com a produção e a venda de estátuas. Se ganhava dinheiro com a idolatria a Diana dos Efésios. E desculpe, Deus não vai aliviar para nenhum tipo de potestade. E Paulo entra em Éfeso, e a primeira coisa que o demônio, quando vê o servo de Deus, ele fala: veio aqui para tirar minha paz. E aí levanta um instrumento chamado Demétrio. E o que Demétrio faz? Ele levanta motim contra Paulo e diz assim: esses aí estão pregando que não se deve mais adorar a Diana dos Efésios. Estão pregando que adorar as imagens de escultura leva para o inferno. Estão pregando que não existe veneração. Tudo que é construído e o meu joelho se dobra é idolatria. Nós precisamos tirar Paulo de circulação, porque senão vai acabar com o culto a Diana dos Efésios. Oh glória! Mas aquele que tem uma missão de Deus na vida, oh aleluia, ele levanta a voz com autoridade. Oh glória! E ele combate qualquer tipo de espírito maligno que teima em controlar uma região. E aqui eu quero dizer para a igreja de Medianeira que chegou o tempo, já na verdade passou, que nós precisamos começar a nos levantar e pregar a verdade sobre idolatria nesse lugar. Nós precisamos parar de ficar fazendo contemporização com as coisas. Nós precisamos parar de sentar na mesa e fingir que não está nada acontecendo. Uma cidade do tamanho dessa, nós tínhamos que ter a 40 mil crentes, 50 mil salvos nesse lugar. E enquanto isso não acontecer, enquanto não for derrubado a adoração a Diana dos Efésios, não tem como a igreja tomar a Ásia. Então Paulo vai na frente, Paulo dá a cara, Paulo entra na guerra, e acontece um movimento tão grande, porque toda a Ásia é impactada pela ação de Paulo em Éfeso. E o culto a Diana dos Efésios vai perdendo espaço para o culto a Jeová. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa voltar a pregar a verdade. A igreja precisa voltar a dizer aquilo que é fato. Oh glória, se você é adúltero, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você vai na prostituição, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você é idólatra, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo.
mas só quem vai te responder é Jesus. Aleluia. Tem gente, mas eu vou fazer, cumprir promessa. Pode fazer promessa que você quiser. Eu declaro aqui essa noite que os céus estão cerrados em Medianeira para qualquer ação de principado e potestade nessa cidade. Se não for através de Jesus, não tem resposta. Se não for através de Jesus, não tem milagre. Se não for através de Jesus, não tem cura. Deus vai tomar conta dessa cidade. O guarda-chuva espiritual de Deus está sendo aberto essa noite, e a igreja vai viver um tempo de bonança e de colheita. A igreja vai viver um tempo de avivamento nesse lugar. A igreja vai viver um tempo de libertação. Os demônios vão parar de entrar dentro dos nossos templos, sentar e assistir culto. As pessoas vão parar de entrar doentes dentro das nossas igrejas e saírem doentes. As pessoas vão parar de entrar em depressão e sair mais deprimidas ainda. Oh glória, eu profetizo que você vai ser levantado essa noite. Eu profetizo que Deus vai te ungir essa noite. Eu profetizo que uma carga espiritual está vindo sobre a tua vida nesse lugar. Então levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Oh aleluia, glória ao nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Se coloca em pé, por gentileza. Ela não é contra a carne. Esquece de brigar com alguém. Sabe onde que está a briga da igreja? A briga da igreja está na frente da cadeira e não em cima dela. A briga da igreja está nos joelhos dobrados em frente a essas cadeiras. É aí que a igreja vence batalha. A igreja não vence batalha fazendo impulsionamento na internet. Não vence batalha no Instagram. A igreja não vence batalha desse jeito. A igreja vence batalha reunida, unanimemente, em clamor e em súplica. Então eu quero, Senhor, que o Senhor traga para nós o Espírito de verdade aqui, que nós sejamos impactados em nome de Jesus. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu vim aqui, meu Pai querido, com a tua palavra. Ó Deus eterno, para profetizar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, sobre a igreja em Medianeira, aleluia, nesse lugar e em todos os lugares aonde o teu evangelho é pregado nessa cidade. Ó Pai querido, que haverá unidade do teu Espírito. Conclama, Senhor, a tua igreja. Ó Deus, convoca a tua igreja, direciona a tua igreja. Ó Deus, incomoda a tua igreja, para que nós possamos nos dobrar na tua presença e só nos levantarmos quando a tua glória tomar conta desta cidade. Medianeira não é do diabo, Medianeira não é de Nossa Senhora, Medianeira é do Senhor Jesus. Medianeira, aleluia, aleluia, do Espírito de Deus. O Senhor é dono dessa cidade, e o Senhor faça cumprir nesta cidade as tuas determinações, meu Pai. Que todo principado seja amarrado nesse lugar, que toda potestade seja amarrada nesse lugar, que todos os planos, projetos do maligno sejam despedaçados, desfeitos, em nome de Jesus. Ó Pai, ó Deus, toma o teu povo aqui nas tuas mãos, meu Pai. Enche cada coração do fogo do teu Espírito nesse lugar. Ó Deus, que não haja ninguém, ó Deus, indiferente ao teu chamado, que não haja ninguém, ó Deus, com aceitação, ó Deus, da mediocridade, mas que, ó Deus, crianças, jovens, adultos e idosos sejam cheios do teu Espírito Santo, e que até o último momento das suas vidas, até que o sopro de vida saia do seu nariz, aleluia, que a tua igreja profetize que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós tomamos posse dessa cidade como igreja, tomamos posse de Medianeira, tomamos posse de Matelândia, tomamos posse de Céu Azul, tomamos posse do oeste do Paraná. Ó Deus eterno, porque esta terra o Senhor nos deu por herança, aleluia.
aleluia. E a tua palavra diz que se nós quisermos e te ouvirmos, a tua mão nos acompanhará todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus eterno, então começa hoje o teu mover e cumpre as tuas promessas sobre a igreja em Medianeira, para a honra e para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém.